Querido Pai Universal, nós te agradecemos por todas as bênçãos que recebemos diariamente. Agradecemos pelo dom da vida, pela oportunidade de crescimento espiritual e pela jornada de evolução que nos proporcionas. Somos gratos pela tua infinita bondade, misericórdia e amor, que nos guiam em cada passo da nossa existência. Amado Pai, hoje te pedimos sabedoria e discernimento para que possamos compreender e seguir a tua vontade. Que o nosso ajustador do pensamento nos ilumine com clareza e entendimento, ajudando-nos a tomar decisões sábias e justas em nossas vidas. Pedimos também o auxílio do Espírito da Verdade para que nos inspire a buscar a verdade, a praticar o amor fraternal e a viver de acordo com os teus ensinamentos. E possamos ser instrumentos do teu amor e da tua paz, servindo aos outros com altruísmo e compaixão. Pai, ajuda-nos a crescer em espírito e a nos aproximarmos de ti a cada dia. Fortalece a nossa fé e guia-nos em nossa jornada de ascensão, para que possamos, em algum momento na eternidade, alcançar a perfeição e a união contigo. Em nome do teu amor infinito, te agradecemos e te louvamos. Amém. Obrigado, Xuxa. Muito bem, pessoal. Muito boa noite. Que bom ver todos vocês aí mais uma vez. A gente continua aqui nos nossos estudos do Rodin. Vamos continuar hoje do ponto onde nós paramos. Ele estava falando da religião, né? Vejo nos ensinamentos de Jesus a religião na sua melhor expressão. Esse evangelho nos permite buscar o verdadeiro Deus e encontrá-lo. Porém, estamos dispostos a pagar o preço dessa entrada no reino do céu? Estamos querendo realmente nascer outra vez? E nos refazer? Estaremos dispostos a nos sujeitar a esse terrível processo de provação e destruição do ego e de reconstrução da alma? O mestre, pois, não disse: quem quiser salvar a sua vida, deve perdê-la. Acaso não vedes que não vim para vos trazer a paz, e vim mais para vos trazer uma batalha da alma? Em verdade, após pagarmos o preço da dedicação à vontade do Pai, experimentamos uma grande paz, desde que continuemos a seguir nesse caminho espiritual de consagrar a vida. Ora, verdadeiramente, abandonamos as atrações da ordem conhecida de existência ao dedicarmos-nos sem reservas à busca das atrações da ordem desconhecida e inexplorada da existência de uma vida futura de aventura nos mundos do espírito, do mais elevado idealismo da realidade divina. E buscamos aqueles símbolos plenos de significado, por meio dos quais podemos transmitir aos nossos semelhantes esses conceitos da realidade, do idealismo da religião de Jesus, e não iremos cessar de orar pelo dia em que toda a humanidade comover-se-á com a visão comungada dessa verdade suprema. Agora mesmo, o nosso conceito focalizado no Pai, tal como o mantemos no fundo do coração, é o de que Deus é Espírito, e tal como o transmitimos aos nossos semelhantes, de que Deus é amor. Obrigado, Xuxa. Vou fazer uma pausazinha aqui. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse texto? Na verdade, eu vou fazer uma pergunta, porque, como eu já falei para vocês, eu não sou o maior defensor de Rodin aqui, mas eu fico incomodado quando ele traz algumas expressões. Eu não me lembro, me corrijam aqui, mas eu não me lembro de Jesus falando em ego.
Rodin, ele coloca o dedo na ferida. Mas, e aí provoca, pelo menos na minha mente, uma baita discussão. Esse ego relacionado por ele aqui, ele tem mais a ver com a minha identidade, mais a ver com a minha herança, com que os meus ancestrais me entregaram, ou esse ego é uma manifestação da personalidade e é ele também que, em certa forma, me permite estar aqui conversando e estar me relacionando com vocês. Então, eu tenho muita dúvida sobre, na verdade, aqui, aqui qualidade, né? Aqui, se esse ego mencionado por Rodin, ele está mais ligado à minha identidade ou, de certa forma, ele tem a ver com essa qualidade da minha personalidade que me permite estar aqui. Eu não tenho ideia. Bom, eu acho que o que o Rodin está dizendo é que nós todos nos apegamos facilmente às coisas que são perceptíveis por nós, né? Toda a matéria. E nós nos deixamos dominar por essas energias físicas, por por esse entorno, esse meio em que nós vivemos, porque ele é o elemento de percepção natural aos nossos sentidos. E enquanto que a busca do espiritual implica em dependermos da nossa fé. É um terreno pouco conhecido, pouco explorado por cada um de nós. Então, para fazer essa troca, realmente é preciso ter muita fé e acreditar muito. Mas vamos ver aqui o texto, o que Rodin nos coloca, e que é justamente isso. Porém, né, então ele fala que esse evangelho permite buscar o verdadeiro Deus, o evangelho de Jesus, e encontrá-lo. Aí a questão é: estamos dispostos a pagar o preço dessa entrada no reino dos céus? É aquela história que Jesus nos falou muitas vezes. É necessário que vocês nasçam de novo do Espírito. Então, nós estamos querendo realmente nascer outra vez, e ao nascer outra vez, nos refazer. Nós estamos dispostos a nos sujeitar a esse terrível processo de provação e de destruição do ego e de reconstrução da alma. Então, eu acho que sim, tem várias partes do livro, dos ensinamentos de Jesus, onde se fala que a religião de Jesus é uma religião, é, de certa forma, bastante conhecida pelos homens. Mas poucos homens têm a disposição de pagar o preço que ela exige de cada um de nós, porque ela traz uma série de responsabilidades, uma série de obrigações. Não é um caminho fácil. E se a gente quiser cumprir esse caminho, nós temos que abrir mão das coisas materiais que nos trazem prazer imediato. Então, o ego aqui, na verdade, eu entendo que é o nosso mecanismo de autodefesa, de proteção das coisas que nós damos valor, que nós achamos que são importantes para nós, que é o nosso dia a dia, nossa casa, carro, posto. O ego é um mecanismo de defesa e preservação da nossa existência pessoal. Baseado no ego, que nós até defendemos o princípio de preservação da vida, né?
de autodefesa e uma porção de outras coisas. Então, quando a gente abre mão do ego, na verdade, o que Jesus nos fala é quando nós abraçamos essa religião de Jesus, abrindo mão desse ego, nós estamos nos impondo um caminho de retidão. O caminho de retidão implica justamente em a gente não se permitir, não deixar se vender pelas facilidades da vida, não se deixar subornar, de ser honesto, de praticar o bem, de não ser adúltero, de cuidar da família, enfim, todas aquelas coisas que nós sabemos que agradam ao nosso Pai, mas que tem esse preço, né? E é verdade, Jesus nos falou, olha, quem quiser salvar a sua vida, deve perdê-la. Então, Jesus está falando que nós devemos perder a vida material para ganhar a vida espiritual. Deveis nascer de novo do Espírito, né? Então, nesse sentido, eu acho que sim. Houve alguma passagem que Jesus falou do ego, eu não me lembro agora qual foi, podemos procurar depois, mas, mas eu acho que está certa a colocação de Rodin, que nós temos muita dificuldade em superar essa dependência nossa das coisas que nós gostamos e apreciamos nesta vida material, né? Então, não sei se alguém quer complementar ou mudar E alguma coisa. Oi, eu gostaria de falar uma coisa. Quando você trouxe isso aí, eu acho que tem um pouco a ver assim, você ter as coisas, mas não está apegado àquilo, entendeu? Você exatamente. não está com o seu coração naquilo. Por exemplo, assim, você tem uma casa, mas é algo que te dá conforto, que te faz bem, que você está ali, mas você não está com o coração ali, entendeu? Você é casado, você tem seu esposo, tem tudo, é sua família, faz parte, mas é aquele, você está no desapego, sabe? Você ter, usufruir, como se fosse assim, como se fosse você, para o seu bem-estar, mas como se fosse apenas um guardião, um momento, você está ali cuidando daquilo, você está passando, e eu acredito que pode sim, para você ter esse desapego, é uma experiência minha, viu? Para você ter esse desapego, às vezes você vai passar por muitas coisas, como você falou, trouxe tudo isso aí, para você soltar. Só que depois vai chegar o momento que você vai ter aquilo ali de volta, só que aquilo ali já não vai estar mais ocupando aquele mesmo local, aquela mesma posição que ocupava antes. Eu não sei se eu senti de colocar isso só. Você se explicou muito bem, se olha, é exatamente isso. Não é proibido que a gente tenha coisas materiais, que nós tenhamos, possamos usufruir dos benefícios de ter uma casa boa, ter um carro, ter, enfim. O problema é quando nós nos transformamos em dependentes dessas coisas. Então, às vezes, quando a gente perde, sei lá, um carro ou não consegue um carro, aquilo se transforma num pesadelo na nossa vida. A gente não consegue pensar em mais nada. A gente é tão dependente daquilo que todo o resto, família e tudo mais, já não tem mais importância. Você fica extremamente dependente daquilo, como fica dependente de vícios, como fica dependente de necessidades físicas, pessoais, etc. Então, o bem-estar humano, ele é permitido, não tem nada errado com o bem-estar humano.
O que tem errado é da gente se deixar escravizar por essas coisas que fazem com que a gente se perca na nossa direção, no nosso destino final. É por isso que em algum momento aí Rodin fala, olha, pessoa que consegue superar essas dificuldades, e realmente não é fácil, não é fácil a gente superar esse esse dia a dia nosso, essa dependência das coisas materiais, superar o nosso ego, todo esse negócio, não é fácil, porque dá um sentimento, num primeiro momento, de terra arrasada. A gente se sente perdido, se sente acabado. Verdade. Então, é preciso que, depois de arrasar essa terra, a gente construa uma nova terra, uma nova fase. E essa construção é a construção espiritual. Então, o primeiro impacto realmente é terrível. A gente se sente, poxa vida, eu tenho que abrir mão de um monte de coisas, me sacrificar, e tudo isso pela minha fé. Mas quando a gente alcança isso, a partir daquele momento a gente vê que a gente tem uma vida melhor, mais feliz e com serenidade, com paz, com tranquilidade, né? Então, pelo menos é dessa forma que eu vejo. Mas você colocou bem, é isso mesmo. Oi, Franklin. Boa noite, Boa grupo noite. querido. Eu tenho uma visão assim bastante pessoal, mas consequente a essa procura, não, pela verdade, que todos nós estamos aqui procurando consistentemente essa verdade. Então, eu acredito que este problema humano, a humanidade me parece que é inocente. Nós fomos condicionados por um sistema de pensamento que se inició provavelmente con Calis Gastia cuando él fracasó, él se rebeló. Y de ahí veio, después de muitos anos, com esse sistema de pensamento que ele impôs praticamente para a humanidade, com sua turma aí de Anunnakis e os seres intermediários também rebeldes que ajudaram ele. Com tudo isso, Adão e Eva veio para remediar, mas não conseguiu. Porque também fracassaram, porque o astuto Calis Gastia virou a cabeça deles por intermédio de Sera Patatia. E assim aconteceu que a Eva, sem querer, querendo, vamos dizer, porque ela também se entusiasmou um pouco, não? Curiosa, para saber como é que, afinal de contas, os homens amam, não? Ela amava o Adão à sua maneira, tântrica, mas ela estava curiosa como é que os homens também amam. E então essa possibilidade dela engravidar e que Deus não ia a realmente a se incomodar com isto, porque não era um gesto mau necessariamente, era simplesmente de acelerar esse compromisso diante da humanidade, para que essa humanidade ela se liberte, não, da ignorância. Mas não deu certo. Então, o que aconteceu? Que esse sistema de pensamento se impôs até agora. Então, estamos hipnotizados por esse sistema. E o ego, que é necessário para a nossa sobrevivência física, sem dúvida nenhuma, ele se tornou um discípulo desse sistema de pensamento egocêntrico do Calis Gastia e sua turma. E aí, o que aconteceu? Hipnotizou o mundo todo. Até agora, nós não conseguimos escapar desse sistema hipnótico, perverso, cruel, atormentador que está aí. Então, temos que encontrar a solução correta, é só despertando nossa visão crística, nossa percepção crística, porque é só isto que nos vai salvar e temos que encontrar uma solução. Então, aqui eu convido todo mundo, vamos a propor soluções.
holísticas, crísticas, não só para uma religião, um grupo, não só para o grupo de Urântia, e sim para toda a humanidade que tenha receptividade a essa proposta amorosa e verdadeira de Jesus Cristo. E por enquanto só isso. Obrigado. Obrigado, Franklin. Eu, eu concordo que nós temos o impacto da rebelião, dos erros de Adão e Eva, mas também os reveladores nos dizem que o benefício que nós alcançamos passado esses eventos é muito maior que os estragos que eles fizeram. Então, e outro aspecto importante, nós temos visto que cada um de nós é responsável pelas suas decisões, por suas coisas. Então, os reveladores estão recheados de exemplos e de ideias de que não importa qual é o ambiente, o nível cultural em que a gente esteja, se a gente deseja alcançar a Deus, não tem nada, absolutamente nada, que possa nos segurar. Mas, de qualquer forma, muito obrigado, Franklin. Vamos lá, Flávio. Certo, certo. Então, assim, eu estava vendo que o que tu falaste, a própria Elci falou também, que o importante, tu pode ter tuas coisas, tu pode ter teus bens, seja uma casa, um carro, enfim, né? Ou até muito mais coisas, mas tu não pode te apegares àquilo, entendeu? Tu até pode dispõe daquilo, mas tu não tá obcecado naquilo, né? Tu não tá vivendo aquilo de uma maneira assim, né, absurda, né, que tu quer juntar cada vez mais, enfim. E eu estava vendo até um exemplo aí às vezes a gente olha para os grandes bilionários do mundo aí, né? Tem esse americano aí que é um grande investidor, o Warren Buffett, deve ter uns 90 anos e é um bilionário, né? E ele mora hoje na mesma casa que ele tinha 40, 50 anos atrás. E E ele é um cara que ele gosta de ganhar dinheiro, ok? A profissão investe em empresas, ações, enfim. Mas ele já doou milhares de dólares também para universidades, para hospitais, para instituições de caridade. Então, o que ele está fazendo também está certo, quer dizer, o que ele está ganhando, porque ele gosta disso, talvez seja o hobby dele ganhar dinheiro, mas ele está também distribuindo isso. Então, acho que está certo também, entende? Então, se tu realmente usar teus dons para fazer alguma coisa que vai te proporcionar uma renda, mas que tu souberes distribuir também essa renda, né, na medida da necessidade da tua comunidade, do teu país, enfim, tá tudo certo também. Tá? Então, acho que a questão realmente é tu não te apegares, né, aos bens, né? Eu acho que esse é o grande mote dessa mensagem para mim. É É isso. isso mesmo. Isso mesmo, Flávio. Acho que você definiu bem. Jesus descreveu as formas de riqueza, a origem e como que a gente deve utilizar. Ele nunca disse que é proibido ser rico, né? Proibido ganhar dinheiro. Ele sempre disse que o errado não é o ganhar dinheiro, é roubar ou matar ou essas coisas, né? Então você tem razão. A gente pode trabalhar para ganhar dinheiro, a gente não pode ficar dependente disso. Nós não podemos dedicar a nossa vida exclusivamente a alcançar objetos materiais. Quando essas coisas materiais fazem com que nós nos esqueçamos de cuidar das coisas do espírito, aí começam os problemas. Então, nós podemos sim perseguir as coisas materiais, sempre e quando a gente dedicar o tempo que é necessário a Deus. Se a gente não faz esse trabalho,
é complicado, né? Porque aí, à medida que nós perseguimos o mundo material e esse mundo passa a dominar a nossa existência, a gente se afasta naturalmente do mundo espiritual, né? Oi, Franklin. Agora é o seguinte, Henrique, é que estamos vivendo num sistema trapaceiro, é isso que nós não percebemos. Então, Nós uma pessoa muito percebemos, rica, Franklin, desculpa, a gente percebe as coisas erradas. A gente percebe. Eu não sei se os outros aqui percebem, mas eu percebo quando está errado. Esse sistema que você está falando que é trapaceiro. Nós não estamos de inocente nessas coisas. Nós muitas vezes somos ignorantes sobre determinados assuntos. Mas nós não podemos tirar a responsabilidade que está sobre nós e jogar para alguém, dizer, não, o sistema me enganou, as pessoas me ludibriaram. Olha, Deus não tem nada a ver com isso daí, né? Mas desculpa, eu te interrompi, continua aí. nós, olha, por exemplo, esse senhor aí de 90 anos, não sei, que o Fábio falou, Uhum. ele se considera bom e realmente um homem bom, mas ele está centrado no seu ego de tal maneira que ele se limita a fazer caridade. E essas caridades são parte do sistema que nos engana. O ser humano não precisa caridade. O ser humano precisa de amor. Isso que nos ensinou Jesus. Agora, se a gente começa a justificar, não? Não, eu sou inocente, eu não faço mal para ninguém, eu sou rico, mas ganhei minha riqueza honestamente. Mas aí meus funcionários são pobres, paupérrimos, sofridos, ignorantes, e eu não estou nem comprometido com isso. Eu lavo as mãos. Hoje já não precisamos mais lavar as mãos. Agora temos consciência. Cada um, claro, chega a Deus pessoalmente, independente do sistema. Mas agora, quando nós vemos que as coisas estão realmente aprisionando a humanidade como uma totalidade, é uma maioria que vai sofrer as consequências de uma crucificação contra a humanidade agora. Não é só contra Jesus. E o Filho de Deus somos nós, irmãos de Jesus também. Por que nós vamos a negar isso? Deus nos ama. Agora, ele não tem que ver nada aqui na matéria, porque na matéria estamos nós, mas temos um espírito, o ajustador do pensamento, que nos diz, nos alerta. Não? O ego é importante, claro, para a sobrevivência do corpo, mas não pode o ego assumir o controle de nossas vidas. Que é isso? E ainda não é o nosso próprio ego, é o ego dos outros, da elite aí, da matriz Illuminati, dos bilionários, não? Que eles dão, aportam para o imposto de renda diminuir, aportam para diminuir a natalidade, dar preservativos e comprimidos para as mulheres não engravidar, grandes obras que eles estão fazendo desse jeito que nos enganam. Nós temos que acordar. Esse é que é o momento atual para os ricos, para os pobres, para os bonitos e para os feios. É isso que eu queria agregar. Muito obrigado, Franklin. E Galasso, Não, eu queria só sugerir para o Franklin e para quem tem alguma dúvida, que leia o documento 132, que é a permanência de Jesus em Roma, onde no tópico 5 ele aconselha um homem rico. E ele fala como você conseguir a sua fortuna e como você administra a sua fortuna para continuar com a sua fortuna e para fazer caridade, para ajudar as pessoas, etc. É um tópico bastante longo, onde Jesus detalha tudinho. Então, acho que é legal dar uma olhadinha. obrigado, Sussu. Ok, outros comentários a respeito? Ainda nesse mesmo texto que nós já lemos, né? O
Rodin diz aqui, ora, verdadeiramente abandonamos as atrações da ordem conhecida de existência ao dedicarmos-nos sem reserva à busca de atrações de ordem desconhecida e inexplorada, da existência de uma vida futura de aventura no mundo, nos mundos do espírito, do mais elevado idealismo da realidade divina. É aquilo que nós estamos falando, né? De trocar essa vida que nós levamos aqui, pequena, curta, mas submissa aos prazeres, à autogratificação pessoal, é quando podemos ter a oportunidade de buscar a autogratificação eterna, mas que tem o seu preço, né? Muito bem. Quem estava lendo mesmo? Acho que era a Chu, né? Está de mão levantada, ou tá. Lilian, você quer falar? Desculpe. Não tem problema. Não, só para. Não sei por que que me veio isso, né? Sobre a própria educação que nós recebemos ou que nós damos aos filhos, né? Será que é uma educação, sabe, que está colaborando com aquilo que Jesus ensinou, mesmo de você não ter tanto esse ego, né? De satisfação dos prazeres humanos, não sei. Quem sabe, porque hoje está bastante assim, tá mais fácil de você conseguir as coisas, acredito. Ou se não tá fácil, estão disponíveis. E os pais fazem de tudo para agradar os filhos, né? Em um dado momento, não sei até que ponto eles ensinam essas crianças, e mesmo a escola, a ser altruísta, sabe? Ou então a conviver com esses bens de maneira não egoísta, né? E então eu acho que sempre penso que falta um pouco de educação do casal para a criação de filhos. Falta, sabe? Assim, alguém que tenha, assim, que tenha um curso, vamos dizer, para pais, né? Já para criar os filhos de acordo com todos os problemas. Dá a impressão que os pais estão ali sozinhos, não tem quem os acolha. E isso é uma coisa prática que a gente não pensa, mas que no futuro deveria pensar. E hoje, com a internet, né, com o Zoom, tantos cursos, de certo tem, aqui eu nunca procurei, assim, curso para pais, né? Mas dentro, a gente pode pensar mesmo dentro da, 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 da quinta revelação, né? Algo assim que auxilie esses pais que estão aí e também as crianças, né? Alguém já pensou alguma coisa, mas a gente poderia pensar mais para ter uma nova instrução baseada na quinta revelação. Me veio isso, me veio isso mesmo. Obrigado, Lilian. Você tem razão. Hein? Ninguém faz curso para ser pai, né? Talvez devesse fazer. Mas a verdade é que o crescimento individual de cada pai é feito, sim, vem de berço também, mas é da ideia de cada um buscar e encontrar a Deus, né? A gente percebe que filhos de pais que têm alguma religiosidade, eles têm uma tendência a seguirem também alguma religião, a entender, buscar por Deus, esse negócio todo, né? Quanto que a gente investe nisso daí, vai da fé individual de cada um. Então, eu acho que mesmo que a gente tenha cursos de como ser pai, se esse curso não for um curso que é capaz de ministrar uma educação espiritual,
vai falar das coisas terrenas, né? Daquilo que é importante para as coisas materiais. E não sei se vai incentivar os pais a orientarem religiosamente os seus filhos. Embora isso seja bastante importante, também a gente sabe que, independente da orientação dos pais, todos os filhos, cada um de nós, tem a oportunidade de, em algum momento da sua vida, conhecer a Deus. Então, provavelmente vai ser mais fácil se tiver tido uma orientação dos pais, se tiver um guiamento dos pais. E um exemplo disso são os berçários probatórios na Morôncia, né? Onde os bebês que nascem antes da chegada, morrem antes da chegada do ajustador do pensamento, são destinados ali aos berçários probatórios e ficam dependendo da evolução de pelo menos um dos seus pais, né? Então, você tem razão, é fundamental que as pessoas tenham esse desenvolvimento espiritual e passem essa educação para os seus filhos, que com certeza contribui muito. Mas, independente disso, cada um de nós tem a oportunidade de encontrar a Deus e se desenvolver, com certeza. Obrigado, Lilian, foi muito bom. Foi bom. Boa noite, irmãos. Boa Estava noite. vendo aqui o texto e aqui iniciando pelo essa primeira estrofe, né? O parágrafo. A religião de Jesus permite buscar o verdadeiro Deus e encontrá-lo. Quer dizer, isso ele qualificou a imensa dimensão da religião de Jesus. Aí ele faz, então, uma pergunta como se fosse uma crítica e dirigida a nós todos, né? Está escrito aqui para a humanidade inteira da época e os que virão, como nós viemos depois. Porém, nós estamos dispostos a pagar o preço dessa entrada no reino do céu? Estamos querendo realmente nascer outra vez e nos refazer? Estaremos dispostos a nos sujeitar a esse terrível, olha o adjetivo que ele coloca, né? A esse terrível processo de provação e destruição do ego e da reconstrução da alma? Então, o nosso caminho, ele, pelo LU, a gente consegue compreender como ele é claro, né? Então, a luta é para a construção dessa alma, da reconstrução da alma. Ele está aqui se referindo, no meu modo de compreender, à nova alma. É a luta para substituir os valores que nós temos hoje, que está transferido para tudo quanto é de coisas, né, de objetos, de ideias, de valores que são evanescentes, né, não tem sustentação. Na realidade, nós não temos nada, né, tudo emprestado, né? Tu imagina que tem dinheiro, o dinheiro não é dele. Imagina que tem um castelo, o castelo não é dele, é tudo emprestado, né? Então, e aqui tem uma outra coisa que que eu considero muito importante para nós. Logicamente, quem quiser salvar a sua vida deve perdê-la. Quer dizer, dizendo que quem quiser manter os valores que estão hoje na composição da sua alma material e de ancestralidade animal, logicamente não tem condições de acessar o plano do Pai para ele. Então,
Quem quiser salvar a sua vida, quem quiser manter essa alma material, vai perder. Vai perder a alma, porque ele vai falecer e, logicamente, a alma dele vai junto com ele. E aqui na frente tem aquela era que eu não vim traz. Ele faz essa referência. Acaso não vedes que não vim trazer a paz, que vim mais vos trazer uma batalha da alma, a batalha da religião de Jesus, uma batalha da alma, a área interior, o homem, desejo consagrado de ser perfeito como o Pai é perfeito, de substituir os valores da alma velha, vamos usar esse termo, por uma nova alma. Essa é a batalha da alma a quem Jesus se refere nessa frase. Tá? Então, acaso não vedes que não vim para vos trazer a paz, né? A quietude, mas vim para vos trazer uma batalha da alma. Está escrito aqui no texto, um pouco antes. Não, está dentro do próprio texto. Na verdade, após pagarmos o preço da dedicação à vontade do Pai, quer dizer, o nosso propósito é fazer a vontade do Pai, experimentamos uma grande paz, desde que continuemos a seguir esse caminho espiritual de consagrar a vida. Ele está consagrado aquilo ali. Ele pode ter o dinheiro que tiver, né? Ele certamente não vai dedicar a vida dele a ficar querendo dinheiro, mas admitindo que ele seja um homem rico, ele tem que botar o dinheiro no canto dele. Agora, se o dinheiro for o Deus dele, aí é um equívoco de valor, né? Então, por fim, ele diz assim, tudo isso deve ser tornado... Bom, então tem a religião de Jesus exige uma experiência viva e espiritual. Viva porque ela é atuante, né, dentro do ser humano. E espiritual porque é uma relação entre o homem e Deus dentro dele, que é o ajustador dele. E tudo isso deve ser tornado pessoal para nós pela revelação do Espírito da Verdade. É o Espírito da Verdade confirmando para o indivíduo dentro dele, dando a segurança que aquela rota é a rota da salvação dele. Então, tudo isso que a gente busca colocar para compreender essas coisas fora da gente, sempre gera muita intelectualidade, mas não gera a ação prática do homem na construção da alma nova dele. Era mais ou menos isso que eu queria falar. Muito Obrigado. bom, bom. Muito obrigado. Alguém mais quer se manifestar com algum comentário, alguma observação? Muito bem, então, pessoal, vamos avançar na nossa leitura aqui. Vou pedir para a Sussuzinha retomar aqui. Acho que paramos aqui, né, no 11. A religião de Jesus. Não, a religião de Jesus. Uhum. A religião de Pronto. Jesus exige uma experiência viva e espiritual. Outras religiões podem consistir nas crenças tradicionais, nos envolvimentos emocionais, na consciência filosófica e em tudo mais. Mas o ensinamento do Mestre requer o alcance de níveis de progresso espiritual real. A consciência do impulso de ser perfeito como Deus não é a verdadeira religião. Os sentimentos e a emoção da adoração de Deus não são a verdadeira religião. O conhecimento da convicção de esquecimento do eu e serviço a Deus não é a verdadeira religião. A sabedoria do pensamento de que uma religião é a melhor do que todas não é religião em si,
como uma experiência espiritual pessoal. A verdadeira religião, sim, refere-se ao destino e à realidade daquilo que se alcança, assim como também se refere à realidade e ao idealismo daquilo que se aceita por meio da fé, de coração aberto e pleno. E tudo isso deve ser tornado pessoal para nós pela revelação do Espírito da Verdade. E assim terminaram as dissertações do filósofo grego, um dos maiores da sua raça, que se tornou um crente da palavra de Deus. Uma coisa que eu achei interessante, tudo isso que ele falou é interessante, mas aqui, e tudo isso deve ser tornado pessoal para nós na revelação do Espírito da Verdade. Significa que Rodin já tinha conhecimento de que o Espírito da Verdade chegaria? O que vocês acham? Eu acho que sim, mas eu acho assim, antecipado, né? Não sei. É porque muitas das coisas que Jesus falava com os apóstolos, a gente não ficou sabendo, né? A gente ficou sabendo da maioria. Então, quando que Jesus começou a falar para os apóstolos do Espírito da Verdade? E como é que Rodin chegou nisso, né? Eu não me lembro de ter lido isso. Bom, eu vou dizer o que eu acho desse assunto. É, os Rodin, com certeza, sabia que depois da partida de Jesus, porque ele anunciou algumas vezes, não sei se nessa época já tinha acontecido, ele deixaria a presença dele conosco, então um espírito dele. Talvez o nome não fosse para o Rodin nem para os apóstolos o Espírito da Verdade, tivesse outro nome, outra ideia qualquer. O que eu acho que aqui, como os reveladores colocaram a linguagem para os dias atuais, e eles já conhecendo a história do Espírito da Verdade, eles ajustaram as palavras de Rodin para essa situação. Mas essa pergunta eu também me fiz quando eu li o texto. Então, achei estranho que tivesse ali uma referência ao Espírito da Verdade. Embora não deixa de ser verdade, é isso mesmo. Mas que é estranho, é. Obrigado, Sussu. Oi, Balma. Esse momento, precisa saber se, se Jesus já tinha falado com os apóstolos e com as pessoas que o ouviram sobre o Espírito da Verdade que viria após Pentecostes, né? Eu acho que o Espírito da Verdade foi disseminado durante o Foi período disseminado em Pentecoste. em Pentecostes, eu acho, né? Pentecostes. Agora, o conhecimento em si já era do conhecimento deles que esse Espírito iria atuar, dos apóstolos, né? Porque teve um momento, eu não sei se antes ou depois dessa discussão aqui com o Rodin, é que ele perguntou aos apóstolos se não seria melhor ele partir. Quando ele falava, quando vinha para eles a convicção de que ele ia morrer, então ele perguntou assim, questionou os apóstolos: vocês não acham melhor que eu vá embora mesmo? Porque aqui, com o corpo material, eu vou ter condições de ajudar um ou outro a compreender essa questão do rei e do pai, né? E se eu for embora, não, eu vou ficar dentro de cada um. Na verdade, o Espírito da Verdade só trabalha, na minha compreensão atual, para aqueles que têm fé. Ele é uma energia que vem para os que creem. Ele não vai falar para quem não crê.
né? Em compensação, a fração do Pai, ela está dentro de qualquer homem, quer ele creia, quer ele não creia. Então, ele já devia ter esse conhecimento, ele já devia ter ouvido Jesus falar sobre o Espírito da Verdade. Né? Porque o Espírito da Verdade vem exatamente com isso, de uma forma completamente pessoal e dando ao estudante, ao ascendente, ao homem que crê, que a rota, o caminho dele é aquele mesmo. Ele vai dando cada vez mais segurança, além de abrir também a mente cósmica do ser, né? É isso. Obrigado, Eu Balmo. acho, assim, sinteticamente, eu acho que ele já tinha o conhecimento do advento ou da operação do Espírito da Verdade. Eu não sei dizer se o Espírito da Verdade podia atuar nos crentes com Jesus presente no planeta. Ah, não podia, não. Obrigado, Balmo. Oi, Lília. Então, procurei aqui, né, na pesquisa e quando ele falou sobre o reino, no documento 637, ele falou literalmente que ele iria deixar, ó, vou falar. O Pai dos céus envia o seu Espírito para residir nas mentes dos homens. E quando houver acabado meu trabalho na terra, do mesmo modo o Espírito da verdade será infundido sobre toda a carne. Então ele já falava sobre o Espírito da verdade. Sim, e eu queria saber assim, como é que talvez os apóstolos, sim, mas e Rodin? Mas é que Rodin, ele foi catequizado, vamos dizer assim, por Abner, né? Na Alexandria. Então, essa verdade eu acho que foi transmitida para ele. Muito bem. Muito obrigado, Lilian, pela pesquisa. Valeu. Tá?